Senhor Robson, peço que puxe um pouco mais próximo o microfone ao senhor. Então, nessa ação penal 501-41-70-93, depoimento do senhor Robson Cecílio Costa. Senhor Robson, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Pela ordem. A defesa também arguiu que... Ah, sim, não é o caso dele, desculpa. Não é o caso dele. Perfeito. Na qualidade de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Tá ok? Eu vou lhe advertir apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Tá ok. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Senhor Robson, Sim. o senhor já esteve aqui outras vezes falando sobre o mesmo tema, mas como é outro processo, vai ser necessário a gente repetir algumas indagações. O senhor trabalhou numa auditoria que analisou contratações de navios sonda produzidos pela empresa Samsung para a Petrobras. Sim. O senhor consegue sintetizar mais basicamente a metodologia do estudo, o desenvolvimento e as conclusões? Sim. Rapidamente, foi um trabalho realizado em 2015. Foi um trabalho realizado entre março e maio de 2015. Teve basicamente análise documental, né? E avaliou a contratação dos dois navios sonda, Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, com ênfase em aspectos como alinhamento estratégico, né, daquelas contratações com a Petrobras, a identificação da necessidade de contratar, a governança dos processos e algumas negociações que envolveram os contratos. Foram identificados alguns pontos de auditoria que foram sintetizados aí num relatório que integrou um processo que a Petrobras, como assistente de acusação, por meio do seu corpo jurídico, incluiu aqui num processo de... Certo, esse relatório está juntado no evento 1, anexo 128, e aqui consta que, segundo os apontamentos do seu relatório, em dezembro de 2005 foi realizado um estudo sobre o custo de oportunidade de termos ou não uma sonda disponível para os novos negócios da área internacional, o qual partiu de uma premissa extremamente otimista de 4 blocos novos por ano, com 2 prospectos com 30% de chance de sucesso, avaliadas por um poço com 30% de chance de declarar comercialidade, mais o desenvolvimento da produção com 32 poços por campo. O que o senhor poderia explicar essa afirmativa? Isso foi um estudo que embasou a necessidade da contratação. Realmente foi um estudo de dezembro de 2005, foi desenvolvido pela área internacional e da Petrobras, e essa contratação, isso embasou a contratação do Petrobras 10.000, do Vitória 10.000 ao longo dos anos dos anos 2006 e 2007, né? Essa afirmação que o estudo era otimista, o que isso representa? Que era pouco provável que desse certo esse prognóstico? Era otimista porque ele trazia um grande número de aquisição de blocos, né? Eram 4 blocos por ano, e apontava uma alta probabilidade de se encontrar óleo e declarar comercialidade, que é de 30%. Isso, em conversas que a gente teve com a área técnica, eles apontaram que esse percentual é alto para desenvolvimento de campos, ainda mais baseado em campos que sequer haviam sido adquiridos, como ele fala. A premissa é adquirir campos ainda. Tinha algum estudo geológico que pudesse embasar essa premissa, esse percentual de êxito? Não, como eu falei, os campos ainda não haviam sido Não era nem da Petrobras. A expectativa era se adquirir 4 blocos por ano. Dentre os acusados nesse processo, o senhor, posso citar alguns nomes, o senhor pode me dizer se participaram desse estudo técnico, desse de 2005, você consegue recordar ou não?
Esse estudo técnico, não me lembro quem Foi feito pelo pessoal da área internacional. Foi, parece que foi feito por um engenheiro que havia sido contratado há 1 ou 2 anos. A gente chegou a entrevistá-lo, acho que foi o Ian. E depois isso foi levado em conta pelos gestores da época. O gerente geral Eduardo Vaz Busa e o gerente executivo da época também, o senhor Luiz Carlos Moreira. Que aí surgiram as tratativas de contratação e embasaram essas 2 contratações e uma terceira, que não é objeto dessa ação, nesse único estudo. O senhor Demarco Epifânio participou desse processo de contratação? Que o senhor consta aqui no relatório, se não me engano, aqui no anexo 28, página 7, que ele viajou com o Japão e Coreia do Sul, junto com o Eduardo Musa, para detalhar junto a Mitsui e Samsung instrumentos contratuais com vistas à sua assinatura. Sim, mas eu não me lembro de relacionar esse estudo diretamente ao senhor Demarco. Ele participou das tratativas de contratação, mas negociando como está descrito no relatório, negociando com a Samsung, ele e uma outra comitiva, juntamente com a comitiva da Petrobras, ele era o líder dessa comitiva. Mas em relação ao estudo, esse estudo original, não me lembro da participação dele. Certo. Esse estudo, em princípio, era para embasar a contratação do navio Petrobras 10.000, correto? Correto. Esse mesmo estudo embasou a contratação do Vitória 10.000? Correto. Isso seria compatível com as normas de governança da companhia? O mesmo estudo para aquisição do navio X embasar o do Y também? Esse estudo ele apontava a necessidade de 2 plataformas em 2010, 2 navios sondas. Né? Em relação à governança da Petrobras, isso não vejo problema a relação desse estudo de embasar a contratação. Os problemas de governança estão mais relacionados ao processo, da forma que essas contratações tramitaram dentro da Petrobras. O processo de aprovação, a sistemática de negociação, você não encontra muita evolução das negociações, como é que elas se deram dentro da Petrobras. Aí quem fica mais relacionado à governança. Certo. E quais foram os principais pontos verificados em relação a problemas no processo de contratação da área interna que o senhor mencionou? Inicialmente foi essa identificação da necessidade, que foi esse estudo, né, que embasava toda a necessidade num estudo probabilístico de blocos que ainda não haviam sido contratados. A segunda questão é a tramitação da negociação. Você fazer negociação com a Samsung sem ter feito um processo competitivo para selecionar um estaleiro. Né? Basicamente, são essas duas. Essa questão que menciona no relatório, que as negociações do estaleiro, a escolha do parceiro foram feitas sem autorização e aprovação da diretoria executiva, contrariando a regra de governança adotada na companhia. Isso é correto afirmar também? É correto afirmar, sim, doutor. O que acontece? A área internacional foi criada, acho que em 2001, 2002. Quando ela foi criada, alguns regramentos foram criados pelo DSG, era uma outra agência executiva que era desenvolvimento de sistema de gestão. Criou alguns princípios de governança, de aprovação, limites de competência de valores a serem aprovados por diretor ou por o que ele deveria submeter à diretoria para até mesmo iniciar, né, um processo de negociação. Então, esse regramento, era um documento interno da Petrobras, ele trazia alguns limites de valores. Esse documento, acho que foi até enviado junto com esse relatório ou posteriormente. Ou seja, pelo valor alto
da negociação e da contratação havia necessidade de uma uma prévia conhecimento da diretoria executiva. Isso, para pelo menos iniciar, autorizar um início de conversação com o mercado para buscar essas oportunidades. Outro ponto do relatório aqui consta que não havia justificativa para a não realização de processo competitivo. Por qual razão que não havia justificativa? A Samsung era a melhor empresa do mundo de navios, melhor estaleiro do mundo? Havia outros que poderiam prestar o mesmo serviço, preço menor? Como é que... Em relação a preço, a gente não chegou a abordar claramente nesse relatório, mas além da Samsung, você tem outros grandes estaleiros coreanos, né, ou a Hyundai, ou até mesmo chineses, né, atualmente. Então, assim, você tem outros estaleiros que poderiam prestar esse serviço, sim, de construção de navio sonda. Certo. O senhor também analisou a contratação da operação do navio sonda Vitória 10.000 pela Chain, empresa Chain? Sim, as duas, tanto da Petrobras 10.000 quanto do Vitória 10.000. Especificamente em relação à contratação da empresa Chain como operadora do navio sonda Vitória 10.000, o que foi constatado durante a auditoria? Sim, a contratação da Chain foi uma contratação direta, né, também se buscou no mercado e a alegação, né, o argumento usado para a contratação da Chain é que ela detinha os melhores índices aí de operação de navio sonda na Bacia de Campos. Isso quando a gente buscou conversar e buscou as informações dentro lá, os próprios índices da Bacia de Campos com as pessoas responsáveis pela operação, esse dado não se confirmou, né? A Chain tinha bons índices operacionais, né, mas não detinha o melhor índice de operação na Bacia de Campos, como foi usado para contratá-la. E essas embarcações que eram operadas na Bacia de Campos eram parecidos com o Vitória 10.000? Ou eram... Ela operava uma única embarcação na Bacia de Campos, era o NS-09, que é o NS Lancer, navio sonda 09. Era uma embarcação um pouco inferior, ele tinha uma capacidade inferior aos navios sonda da Petrobras. A operação do Lancer era até 1.500 metros, o Petrobras 10.000 e Vitória 10.000 são 3.000 metros de profundidade, de lâmina d'água. Seria de boa governança a abertura de um processo competitivo, nesse caso da Chain, a exemplo do que ocorreu na contratação da Samsung? Sim. Havia justificativa para a contratação direta? Ou a justificativa dada não correspondia à realidade? A justificativa a gente não conseguiu um embasamento para localizar um embasamento convincente para a contratação da Chain. Esses dois navios da Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, que inicialmente foram adquiridos para operar na área internacional da Petrobras, um no Golfo do México e o outro na costa oeste da África, correto? Sim. Petrobras 10.000 no Golfo para operar em Angola, na África. E o Vitória? E o Vitória do Golfo do México. Depois foi transferido para a África. Depois ele teve problema aí no Golfo do México, do acidente de 2010, do acidente de Macondo, com outra operadora na área BP. E houve uma quarentena e as operações na África com o Petrobras 10.000 não haviam sido bem sucedidas. E esse navio acabou ficando ocioso por um tempo até a tramitação e ajuste da documentação para que ele pudesse operar no Brasil. Certo. Enfim, no final das contas, esses dois navios tiveram êxito na exploração na área internacional da Petrobras? Não, os dois foram trazidos para operarem no Brasil. E ao trazer para operar no Brasil, a necessidade de fazer alguns ajustes na embarcação que tem mais custos operacionais. A gente não
viu nenhum ajuste na embarcação, mas vimos ajustes em contratos. Adequar os contratos às exigências brasileiras, a questão tributária, são outras adequações. Foi possível constatar algum prejuízo sofrido pela Petrobras nessas contratações? Essa questão dos quase 6 meses que o Vitória 10.000 ficou aguardando a tramitação, isso causou um impacto aí de 126 milhões de dólares. Em relação ao Petrobras 10.000, eu não me lembro de algum valor específico, sim, mas o Vitória 10.000 sim, teve esse impacto aí dos 126 milhões. Que levou, fora os custos exploratórios que não tiveram êxito nessas campanhas do exterior. Isso. O valor da diária é o quê? 400 mil dólares? 410 mil dólares, mais bônus por performance, de tempo de operação. Então, sim. Os 3 poços que o Petrobras 10.000 perfurou na África não deram nenhum resultado. Certo, estou satisfeito, excelência. Você de acusação tem perguntas? Sem perguntas. As defesa de Agostil de Mônaco tem perguntas? A defesa de Bruno Luz e Jorge Luz. Tem perguntas? Podem ceder se tem perguntas, ceder uma cadeira. Pode passar enquanto... Perfeito, tá. Então a defesa de Demarco José Epifânio. Tem perguntas? Não, tem pergunta. A defesa de Fernando Chaim. Sim, senhores, nós temos perguntas. Pode fazer a gentileza de alcançar o microfone lá? Boa tarde, senhor Robson. O senhor vai bem? Boa tarde, tudo bem, Robson, senhor? Tenho algumas perguntas ao senhor. O senhor sabe me dizer se na época da contratação do afretamento do Vitória 10.000 pela Chaim, era necessário o procedimento licitatório para que fosse feita essa contratação? Doutor, não se trata de um procedimento licitatório, né? Existia um regramento, né? O senhor vai dizer para mim que a área internacional não estava sujeito às normas, né? Que a Petrobras, como está no Brasil, deveria obedecer. Mas a área internacional já possuía uma orientação por meio de um documento interno Petrobras de toda a tramitação para autorização dessa ida ao mercado e da forma como ela deveria ser tratada dentro da Petrobras, da governança, como eu cheguei a falar anteriormente aqui. Ok, mas a Chaim, em função disso, ela frustrou o caráter competitivo do certame? Ela tinha obrigação de saber dessa orientação interna da Petrobras? Não, e quem deve conhecer o processo e as normas da Petrobras é o gestor, quem conduzia o processo de contratação. Ok, agora fazendo uma referência ao quadro comparativo que o senhor fez entre o Vitória 10.000 e o Lancer NS09 no seu relatório, o senhor deve se lembrar. Vamos lá. Se o senhor está consultando, fica à vontade, aí eu aguardo. Alguma página, doutor, em especial, para ajudar aí? É um quadro comparativo, quadro 9, quadro navios Chaim. Página 18? Pode ser, quadro 9, que eu me refiro. Tá, ok. Está escrito quadro 9. Esse mesmo. Isso. O senhor sabe me dizer se o senhor levou em consideração, quando o senhor fez essa análise, que o Vitória 10.000 seria um navio que seria operado no exterior? Sim, levamos em consideração. É importante que esse relatório... tá ok, vamos lá. Sim, levamos em consideração. O senhor levou em consideração? Eu fiz a mesma pergunta para o senhor numa audiência anterior,
Eu vou até ler a pergunta e a resposta. Na comparação entre o Vitória 10.000 e o Lancer, o senhor levou em consideração que esse último navio tinha como destino exploração nacional entre os fatores de produção e o outro operaria fora do Brasil? A resposta do senhor foi: não, isso não foi levado. Vou até colocar tudo que o senhor disse para que eu não leve o senhor a erro. Foi levado exclusivamente os números que aí apresentam, que esses números indicam uma exigência menor de tempo de operação de 81%, para você já começar a atingir o bônus que eram maiores. Eram de 15% em comparação ao NS9. Esse quadro teve esse intuito. Foi essa a resposta do senhor. Ou seja, o senhor me disse que não, isso não foi levado. E agora o senhor está me dizendo que foi levado. Doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse relatório tem 2 anos que foi escrito. Eu já fiz outros, pelo menos 10 trabalhos de auditoria. E, sinceramente, eu não me lembro de tudo que foi feito. Então, a resposta adequada seria: não, não me lembro. Tá bem, sem mais perguntas, excelência. A defesa de Bruno Luz e Jorge Luz já decidiu? Vai fazer? Não? A defesa de Jorge Davis e Raul Davis, tem perguntas? Sem pergunta. A defesa de Luiz Carlos Moreira? Sim, excelência. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Só um pouquinho. Boa tarde, senhor Robson. Boa tarde. Senhor Robson, o senhor sabe dizer, de acordo com o seu relatório, na época dessas aquisições, o senhor estava na Petrobras? Quais eram as funções que o senhor exercia na Petrobras nesse período? Eu entrei na Petrobras em abril de 2006. Sim. E entrei, fiz um curso de formação que durou talvez 6 meses. Então, em outubro de 2006, eu estava começando na Petrobras uma área de contratação. O senhor tinha conhecimento da demanda de exploração em águas profundas? Em 2006. Sim, eu estou tentando entender a sua pergunta. Tinha conhecimento? Sim, a gente sabia que tinha uma demanda. Em 2006, eu não sei se ainda tinha essa demanda forte. A demanda acabou vindo mais tarde, né? Depois da autossuficiência, pré-sal, aí sim, essa demanda se intensificou. E era fácil ter acesso aos navios sondas? A demanda mundial era proporcional à quantidade de navios sondas que se oferecia para aluguel, por exemplo? Não, a demanda era grande, né, por navio sonda. Isso pode ser constatado aí nos periódicos com conhecimento, que é o IHS Petrodata, né, que apontavam esse crescimento e a demanda, sim, crescente por navio sonda. E caso houvesse a possibilidade de uma contratação para exploração em águas profundas, a partir dessa contratação, em quanto tempo seria possível a aquisição de um navio sonda? A contratação seria rápido? Seria factível para cumprir um contrato? O rito de contratação de um navio pronto, se estiver disponível... Naquele período de demanda, de alta demanda, né? O tempo de contratação era coisa de, acho que 270 dias, a sistemática, todo o processo licitatório, né? Para isso, para um navio pronto, né, que estivesse disponível no mercado. Essa disponibilidade existia naquele período? O IHS demonstra que havia uma demanda forte, né? Não me lembro especificamente se existia navio sonda disponível para contratação. Segundo o relatório da exploração e petróleo, né? A sonda operada pela Chain na Bacia de Campos, naquela época, operava em águas profundas? A sonda operada pela Chain era o NS-09. Ela operava em águas
de até 1.500 metros. Naquela época, 1.500 metros era considerado águas profundas para a Petrobras, né? E até hoje é profunda. A Petrobras hoje se considera ultra profunda as da Bacia de Santos, desculpa. Então sim, são águas profundas. Então isso quer dizer que a Chain tinha, então, experiência em águas profundas nessa época, na época da contratação. 1.500 metros, sim. Só um minutinho de silêncio. O senhor sabe dizer se nesse período de grande demanda houve um acentuado aumento de preço, além da dificuldade em se obter o aluguel, houve um acentuado aumento de preço das diárias do aluguel paga às empresas proprietárias das sondas? Sim, foi um período que houve um crescente aumento de preço, né, por conta da demanda, como a gente já conversou. Perfeito. E também houve nesse período um acentuado aumento dos prazos de entrega das sondas novas, passando a ser cobrado inclusive um ágio por lugar na fila das encomendas. Esse ágio chamava-se slot. Assim, o ágio eu não tenho conhecimento se havia se isso era uma prática do mercado, tá? No caso do Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, sim, esse ágio aí, que é o pagamento lá da reserva do slot, que é a vaga no estaleiro para se construir, com os recursos materiais e humanos necessários lá. No caso do Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, sim, acontecia um pagamento de 10 milhões de dólares. Dada a dificuldade de se obter um lugar na fila para adquirir o navio sonda, né, de águas profundas. Sim, isso é o que era apresentado nas justificativas para esse pagamento. E o senhor entende que havia efetivamente essa dificuldade, que essa justificativa era factível? A gente não chegou a avaliar essa questão, a verdade, né? Se você olhar essa questão do ágio, ela não é apontada em nenhum momento do relatório, aí esse pagamento do slot. Mas, nesse caso aqui, nos dois casos concretos, sim, eles aconteceram. Não sei se outras operadoras tinham a mesma prática de pagar ou cobrar por esse slot. Nesse caso, caso a Petrobras fechasse um contrato de exploração de petróleo em águas profundas, e esse contrato, evidentemente, teria a previsão de um prazo para essa exploração, para o resultado, e não tivesse o navio sonda disponível, o que aconteceria com esse contrato? A Petrobras deveria... assim, vou responder sua pergunta objetivamente. Assim, quando você tem lá o programa exploratório mínimo, você tem que cumprir, caso contrário você vai ter que pagar multa ou outra penalidade, né? Ou perde o campo. Acho que é isso, essa é a sua resposta. Sem mais perguntas. Algum defensor de Obrigada. indagações? Uns esclarecimentos muito breves aqui, só para entender se ficou claro. O fornecimento do Petrobras 10.000, do Vitória 10.000, não teve licitação na Petrobras. A contratação dos navios, a construção dos navios, não. Certo. E houve alguma espécie de procedimento, ainda que não uma licitação, alguma consulta ao mercado, alguma coisa competitiva? Por exemplo, estamos interessados em um navio sonda, aguardamos propostas. Não, nada nesse sentido. O que é mostrado aqui é que o tempo todo quem fez a oferta desse equipamento e a construção do equipamento, que é o slot, do qual a gente falava agora, foi a própria empresa Samsung por meio da Mitsui, e veio trazer essa oportunidade, como é chamado aqui no relatório, para a Petrobras. Então não houve nenhuma oferta, vamos dizer,
Não houve nenhuma proposta da Petrobras aberta ao público para obter esse fornecimento? Não, que é aquilo que eu falei, da ida ao mercado, da autorização, Sei. isso não existe. E o senhor mencionou que haveria algum documento, respondendo a pergunta do defensor, algum documento que conteria alguma orientação à área internacional para fazer dessa forma? O senhor saberia me dizer qual documento é esse? Sim, como eu me referi, é um DIP, um documento interno Petrobras, que foi passado do gerente executivo, quando da criação da área internacional, em 2002, foi enviado do gerente executivo do desenvolvimento de sistemas de gestão para o gerente executivo, o diretor da área internacional à época, lá em 2002. Salvo engano, esse documento já foi anexado ao processo anterior. Sim, mas existe. E ali teria os limites, né, de competência, que são valores para autorização para o diretor contratar ou submeter à diretoria. Da mesma forma, quando foi contratada a Chain como operadora do Vitória 10.000, houve alguma proposta aberta ao público pela Petrobras para receber ofertas de operadoras de navios sondas? Não, não houve. O senhor examinou a documentação relativa a essa contratação? O senhor encontrou alguma referência às pessoas, por exemplo, aqui de Bruno Gonçalves Luz ou Jorge Antônio da Silva Luz? Um dos trabalhos que a gente realizou foi quem fazia visita, foi verificar nos registros da segurança empresarial, quem acessava as instalações da Petrobras para falar com os gestores daquela época. E sim, nessa busca, a gente encontrou, e isso foi anexado a esse relatório, algumas evidências alguns registros de que eles acessavam com uma certa frequência a Petrobras para falar com esses gestores. Gestores da área internacional. Gestores da área internacional, diretor, gerente executivo. E algum outro elemento foi encontrado? Só esses registros de visitas? Não, exclusivamente esse registro de visitas. Algum documento relativo a algum trabalho técnico, alguma consultoria relacionada a essas contratações? Por exemplo, feitas por essas pessoas ou empresas por elas titularizadas? Pelo senhor Bruno Luz ou Jorge Luz? Não encontramos nenhuma referência. Bom, eram só essas questões de juízo. Pode interromper a gravação.